Felipe, boa noite a todos. Eu queria exatamente que esse momento, eu já vi aqui que a Shirley colocou, né, a dúvida sobre o VTT, essa primeira meia hora que vocês trouxessem as dúvidas, né, gerais, e aí depois eu vou explicar um pouquinho sobre a parte de edição de vídeo, que é essa última aula que a gente abriu, tá? Então, eu estava comentando aqui com a Caroline, com as meninas que entraram antes, que eu comecei a fazer as correções das atividades da aula 7 com só uma revisão técnica mesmo, né? Que são detalhes ali, igual eu acabei de falar para a Caroline, que às vezes eu identifiquei, por exemplo, no caso dela, alguns números de ordem, apenas com rubrica para o editor, sem audiodescrição, então ali talvez não fosse necessário inserir aquela informação para o roteiro ficar mais enxuto e ter um trabalho mais ágil, né, com o consultor. Então, eu estava colocando algumas observações, então vão ser observações de caráter técnico, tá? Eu não vou estar avaliando a audiodescrição, porque a audiodescrição ela já foi avaliada pelo Felipe. É mais para poder ali a gente entender como é que funciona mesmo o processo, as etapas, né? Porque com o roteiro pronto, a gente está envolvendo outras pessoas ali, e esse roteiro ele tem que estar claro para todas essas pessoas envolvidas, tá? E aí a Shirley aqui trouxe a dúvida sobre o VTT. Shirley, você quer colocar aqui, abrir seu áudio, falar? Oi, professora Luciana. Oi. Estou dando trabalho ainda, tá? Estou aqui me dividindo. Deixa ele falar. Não tem problema. Eu já li direitinho a apostila, né? As diretrizes lá, seus conselhos, e da professora Mariana, coitada, estou alugando muito a professora Mariana Traverso, demais. O professor aqui, o consultor Felipe Monteiro, é um anjo da guarda para a gente, mas ainda assim eu estou com dúvida, não, eu acho que não estou entendendo onde eu consigo salvar, eu não consigo fazer o que está escrito ali para ter um arquivo VTT, entende? Eu pensei que do doc fosse muito parecido, só não tivesse aquela introdução, mas eu acho, a princípio, que eu nem compreendi e não encontro o caminho para fazer esse salvamento, sabe? Do arquivo em VTT. Eu precisava de muita ajuda, mais foi didático, mas eu acho que tinha que ser mais, sabe? Eu não estou conseguindo acertar, professores. Obrigada, tá? Perdão. E o prazo também, né? Porque eu sei que eu já extrapolei o prazo, agradeço muito ter feito extensão desse período, né? Mas eu fiz a lei, mas eu queria, quando finalizasse, não me atrapalhar, sabe? Poder cumprir direitinho, tá? Tá, não se preocupe. A gente estendeu os prazos porque nós entendemos que foi, né? A grande maioria ali estava com dificuldades mesmo de cumprir, e, né, como esse curso ele é a primeira oferta, a gente tem que ir se adequando. Se a grande maioria não está conseguindo, não é a grande maioria que está errada, né? A gente é que tem que ir ajustando mesmo para poder ficar bom para todo mundo. Então, não se preocupem, a gente fez essa extensão de prazo, né, para que vocês possam chegar até o final com fôlego aí para poder corrigir. Tem roteiros muito bacanas, então, assim, são trabalhos que tem que ficar completos, sabe? Acho que não tem por que a gente desperdiçar isso. E eu postei, né, a última aula, a aula 10, que é a parte de edição de vídeo, que é praticamente a etapa final mesmo do trabalho. Depois, a aula 11 é sobre publicação, então vai ser só uma explicação sobre, né, as formas de publicação da audiodescrição, então não vai ter uma atividade em relação a isso, vai ter só mais um tempo, mais um prazo, né, tipo uma recuperação para quem não fez as outras atividades, então não vai ter atividade extra na aula 11, e aí a aula 12 é o nosso seminário de encerramento, então por isso que a gente, né, deu essas extensões. Mas voltando para a pergunta da Shirley,
O arquivo .vtt ele é um arquivo de texto puro. Então, você que fez o seu roteiro lá no Word, você precisa limpar esse roteiro, né, tirando informações de rubrica, aquelas orientações iniciais, link do documento, título do vídeo, todas essas informações têm que ser retiradas e ficar só o código. Deixa eu abrir aqui a aula 6, a aula 7, para poder compartilhar aqui a tela com vocês e explicando. Se bem que eu não consigo compartilhar, né, o Mari? Você consegue aí abrir a atividade? Tenta compartilhar para ver se vai aparecer aqui. Tá, para eu te aceitar. Senão eu compartilho. Não, ele coloca que você desativou o compartilhamento. Ah, é? Nem sabia. Mas eu vou compartilhar. Você quer compartilhar a aula 6, é isso? 7, aula 7. A atividade da aula 7. Isso. Que aí tem aquele modelinho, né? Lu, então, pode compartilhar agora. Eu botei múltiplos compartilhamentos. Ah, então tá. Então vamos lá. Vocês não estão conseguindo me ouvir. Só um minuto. Aqui. Vou tentar de novo. Não aparece. Não está aparecendo para mim, não. Acho que tem algum tipo de limitação. Tá. Eu vou compartilhar, só um minuto. Tá bom. Mas voltando à explicação, então, esse documento de texto puro, você tira todas as informações de cabeçalho do roteiro original e deixa, né, já a primeira linha de timecode sua e a primeira audiodescrição, e assim sucessivamente. E aí você deve inserir as informações de cabeçalho, que o WebVTT, que é o código do formato do arquivo, né? Então, vai identificar que é esse arquivo, é a atividade, Mari, entra na atividade, por favor. Depois, o tipo, que aí vem lá, kind, captions, e depois o idioma, language, pt. Dá um zoomzinho aí nessa imagem, por favor, o Mari. Então, o formato do texto dentro lá do VTT, ele tem que estar exatamente nesse formato, com essas 3 linhas iniciais, o WebVTT, kind, language, e logo abaixo já vem o primeiro timecode. Então, esse é o formato né, do conteúdo. Para você salvar, né, você não tem como, de dentro do Word, fazer um salvar como .vtt. O arquivo .vtt, ele é um formato de legenda. Então, só softwares de legenda é que salvam nesse formato. Só que você não precisa voltar lá no subtitle, nada disso, não. É só você fechar o seu arquivo doc e ir no Windows Explorer e tirar a extensão docx e substituir por .vtt. Então, aí você já tem o seu arquivo .vtt, tá? Não, Felipe, eu não estou te ouvindo. Eu falei anteriormente, e agora? Você está ouvindo? Agora sim. Sim. Ah, não, então você não deve ter prestado atenção mesmo. Não, eu só ia pedir para você mostrar como que faz esse salvamento no arquivo VTT, que já é, eu acho que a segunda ou terceira vez que as pessoas estão perguntando sobre isso, né? Tá. Então, Mário, você consegue pegar um docx no Windows Explorer aí e alterar essa extensão, por favor? Eu acho que eu não tenho Explorer mais, não.
não? Professora Luciana, Oi. o Explorer saiu de linha, agora não tem mais. Tem máquinas que não tem mais. Eu não sei, desculpa, gente. Eu não tem sei mais. qual que é o negócio do Não, Windows, Eu acho que eu uso iOS e aqui é Finder. É só abrir um documento do Word e fazer um teste que a Lua no usa, que bloco é de isso. notas também. No bloco, não é o bloco de notas que é eu acho que é mais também. fácil. Mas, É no o mais Word, fácil mas do no bloco de Word notas. dá para salvar, como a Lu falou, acho que ela queria ensinar pelo Word, né? Não sei. Não, na pelo Word, verdade, acho que do não. Word não tem como fazer Não um tem salvar como, entendeu? Então no bloco de notas. Foi até onde eu consegui fazer na época. Não é no bloco de notas? É no Também bloco consegue de fazer. notas. Aonde que vocês no Windows gerenciam seus arquivos? É o Windows Explorer. Ó, o bloco que ela de falou. notas. Luciana, Oi. então, como eu fiz a conversão para VTT, eu coloquei lá no Google, converter documento para VTT, e aí tem vários sites Tem que também são, os tem conversores. até sites que fazem assim, de doc para PDF, Aham. esses mesmos sites fazem para VTT também. Então, é só colocar essas 3 linhas que você falou, né, em cima, porque acho que não vem só a primeira linha. É só colocar as outras 2 e pronto, já vai com o arquivo em VTT. É bem, bem simples. Aham. Tá? Acho que é Luciana, uma dica boa. no Windows 11, chama Explorador de Arquivos. Pois é, nesse explorador de arquivos, você consegue alterar o nome do arquivo, não consegue? Eu acho que... Consegue sim, Lu, consegue sim. Não Caramba, porque assim, o leitor de tela do Felipe é tão rápido que eu não sei como é que ele consegue entender. Então, mas não basta só mudar o nome do arquivo. Não, pois é, quando você altera o nome do arquivo, você você tem a possibilidade de alterar a extensão também, entendeu? Mas você quando tem que você mexer na clica nele... estrutura do arquivo também, no conteúdo. Não, o conteúdo eu acabei de mostrar aqui. Aí eu mostrei o cabeçalho, o que tem que mudar ali dentro. Agora, do nome e da extensão, aí você tem que fazer fora, né? Aí você faz nesse explorador de arquivos. Aqui no iOS eu faço no Finder, ou usa um conversor, né, externo, como a Cris falou, né? Esses conversores PDF Converter e tal, você vai achar essas possibilidades de converter também. No bloco de notas dá super certo. Também, né? Aham. É só salvar como e encontrar a opção, né? No meu bloco de notas, ele só salva, acho que em TXT. Mas você tem que ir todos os tipos de arquivos. Tem, porque eu não tinha encontrado essa opção. Eu consegui salvar pelo bloco de notas. Abaixo de onde você escreve o nome do arquivo, na hora que você vai salvar, que tem a opção para você escolher o tipo do arquivo. Entendi. Tá. Bom, tem mais alguma dúvida em relação a isso? Luciana, Então, Luciana, eu mandei... Desculpa. Não, pode falar. Rapidinho. Eu vi que você respondeu a mão primeiro. Vamos lá. Eu vi que você tinha respondido lá no meu trabalho, agora há pouco, e eu não recebi o contato do autor do vídeo ainda, e aí eu não entendi que você falou sobre esse arquivo, né, o VTT, que aí vai ser usado, no caso, esse arquivo, não é isso? Isso. Eu não entendi. O que acontece? Como eu falei, né, a próxima aula a gente vai estar tratando de publicação, então eu vou mostrar para vocês como que a gente publica o VTT. Eu quero depois até fazer um teste, Mari, para a gente ficar aqui depois desse compartilhamento, que eu vou precisar compartilhar minha tela para poder mostrar para vocês, tá? E aí eu vou subir o seu arquivo, porque a gente sobe esse arquivo dentro do próprio Moodle, tá? E aí a gente vai colocar para tocar, né, o vídeo original com o VTT e com o software ledor. No caso do seu roteiro,
você põe audiodescrição de alguns letterings. Tem algumas palavras-chave que é interessante, né? Tem lá conclusão, né? Eu não lembro muito bem quais copiado, reproduzir, né? Copiado, exatamente, que está dentro da fala, né, do narrador, do apresentador. Aí eu tentei falar junto com ele o software para ver se dava certo. Mas eu acho que não deu. Talvez não vai encaixar direitinho, mas para quem vai estar ouvindo, vai dar para entender que existe uma ênfase naquela palavra. É como se estivesse fazendo, né? Como a gente está vendo visualmente destacando uma palavra, a repetição dessa palavra pode dar essa sensação de destaque, de ênfase também. Mas uma palavra, o efeito pode ser bom. A frase inteira, eu acho que pode embolar. Porque imagina, a pessoa está lá falando uma frase inteira. Vou ler aqui. O meu bloco de notas não salva em ponto .vtt. E, ao mesmo tempo, o software ledor está lendo essa mesma informação, eu acho que, ao invés de enfatizar, vai embolar. Então, eu quero usar esse exemplo, porque, assim, muitas das vezes, o roteiro aprovado, né, o roteiro textual aprovado, pode não funcionar no áudio ali. E, no seu caso, como a gente ainda não tem a permissão de edição do vídeo, ainda é mais complicado, né? Vai ser só o VTT mesmo ali por cima e talvez uma opção de transcrição. Então, assim, é mais para a gente fazer esse laboratório mesmo, né? De como que vai funcionar para quem não tem a permissão de edição, tá bom? Sim, eu não sei se aí acho que no caso, nessa transcrição, nessa fala, né? Essa frase inteira que ele tem ali, que aparece na tela. Né? Se de repente eu só falasse fala do professor, eu não sei, eu realmente fiquei bem perdida, porque tem pouquíssimas brechas, né, para encaixar ali. Tem algumas vezes que não vai dar para audiodescrever tudo, né? Então, sim. É melhor deixar ele falar, vai ser mais fluido do que descrever que tem um texto em tela, né? Às vezes pode atrapalhar essa fluidez da explicação dele, né? Mas o VTT ele é interessante para isso, sabe? Eu recomendo até para poder fazer alguns testes mesmo para ouvir se vai funcionar esse tipo de sobreposição. Por isso que a próxima aula ela vai ser mais disso. Eu estou falando de próxima aula, gente, o seguinte, no cronograma, o nosso próximo encontro seria o seminário final, daqui 15 dias. Mas eu queria marcar com vocês um encontro na semana que vem, quem quiser, para a gente, né, falar sobre esse seminário final e tirar outras dúvidas. Então, eu vou me disponibilizar na quarta-feira que vem, para quem quiser, às 19 horas de novo, tá? Lloyd? Obrigada, Lu. Nada, Cris. Oi, vê se atrapalha aqui o áudio que estava meio que atrapalhando. Bom, eu fiz o VTT, mas eu acho que para o vídeo que eu escolhi não vai ficar legal, porque é pouquíssimo, não tem espaço para essa locução ser feita, né, pelo aplicativo por cima da fala, né, do vídeo. Então, não sei como ficaria. Também não testei, não tenho aqui o aplicativo, né, para testar. Mas eu queria uma ajuda, porque o Felipe falou assim, a voz que aparece lá no início está em off, tá? E eu estava vendo aqui, meu Deus, onde é que eu vou colocar isso, que estava tão arrumadinho já, e que logo depois dessa voz, 5 segundos, já aparece o slogan do programa. Assim, estava ouvindo aqui, já ouvi várias vezes, assim, se cortar logo no início, eu corto a frase no meio, que também não é legal. Ou se eu coloco antes do slogan do programa, mas vou ter que ir testando. Mas eu queria, assim, que a expressão que fica melhor, Felipe, se é voz em off, narrador em off, porque vai ser bem curtinho, né? Mas costumo usar.
É voz em off mesmo. Então, é esse pedacinho aí que tem que entrar. Eu posso colocar ele antes da primeira audiodescrição. A voz fala, aí entra, né? Para eu não gravar tudo, porque tem dia, por conta da Covid, que a minha voz está boa. Mas tem dia que a minha voz não tá legal ainda. Eu tossi muito, eu fiquei muito assim. Essa Covid acabou com a minha garganta. Eu tenho dor de cabeça até hoje. Gente, olha. E eu tomei 4 doses de vacina, tá? Mas, assim, tem dia que a minha voz, você sabe, a minha voz hoje, eu não tô achando a minha voz legal, ela tá um pouco diferente. A mais rouca, um pouquinho mais rouca. Então, para não ter que gravar tudo. E outra coisa que você falou, para acelerar mais, tem pedaço ali que eu não consigo acelerar, não, Felipe. Para poder combinar com o ritmo da obra. Senão fica porque destoando. Tá um pouquinho mais lento, mas alguns pedaços. Na verdade, o ideal seria você gravar tudo de novo. Tudo de novo, tentando mais rápido. Mais rápido. A leitura toda mais rápida, e aí você já aproveita e já faz esse voz em off. Isso aí faz parte do processo. Voz em off. Então, antes de ler o slogan do programa, eu falo voz em off. É a primeira coisa, é isso? Eu acho que eu não lembro exatamente como é seu vídeo, que são muitos vídeos, muitos trabalhos, mas acredito que seja isso, porque já começa o vídeo com a pessoa falando, é isso? Já começa. Então é isso. E aí entra o slogan do programa, que eu falei 5 segundos depois entra o slogan do programa. Entendi. Então, é só para você anunciar que a voz está em off, mas enquanto a voz está em off, o que aparece? Não, vai montando o slogan do programa, entendeu? Aí eu escolhi o momento mais adequado, assim, depois da apresentação, para falar, slogan do programa. Mas aí eu já sei dessa voz e vou tentar ver se vou dar mais um tempo, porque eu tenho que fazer assim, eu tenho que dar um tempo para gravar de novo, porque senão ela começa a ficar rouca. E essa voz, ela não aparece mais, né? Não, toda a narração é feita em off. E ela fala lá, educação brasileira, na aula de hoje, não. Então, toda em off. Então, eu não pensei nisso, né? Assim, como eu falei do porque tem pessoas que aparecem e tem pessoas que não aparecem, né? A narradora não aparece. Isso, exatamente. Isso. A gente tem que diferenciar isso, porque tem vídeos que tem o narrador aparece, né? Sim, aí a gente descreve essa só em off. Então, o termo que usa mesmo é voz em off, e aí eu continuo. É bem curtinho, então, a né? sugestão é quando eu for fazer essa leitura, dá um tom mais acelerado. Você ouve o vídeo e tenta pegar mais ou menos o ritmo do vídeo, né? Esse é o ideal, porque senão fica destoando muito, sabe? Já está destoando, porque a gente está congelando o vídeo, né? Que esse não é o melhor dos mundos, né? Mas, então, a gente tenta, pelo menos, manter o mesmo ritmo da narração em relação à obra, né? Tá, mas tem tempo, né? Porque, assim, vou estourar esse prazo, então. Não, vai estourar, não. Dá tempo. Dá tempo? Tem 15 dias, ué. A gente colocou um prazo a mais para poder entregar esse áudio. A gente só pede, né, que aproveite, dê uma olhada na parte de edição de vídeo para conhecer, né, ali como que é o processo, porque assim, quanto mais tempo você ficar no áudio, menos tempo você vai ter para ficar no vídeo, né? O curso está terminando, então assim, a gente vai receber até o último dia. O negócio é que entregue, mas quanto mais tempo você ficar no áudio, menos você vai ter para ficar no vídeo, entendeu? Entendi. Mas assim, o meu vídeo, por exemplo, não teve permissão, é um vídeo de 10 anos, ninguém me retornou, porque não tinha ninguém responsável. Então, assim, o meu Mas, de qualquer forma, a gente pede que editem, coloquem como se tivesse a permissão, para a gente ver o produto final. Esse produto final, ele não vai para o ar, né? A gente não pode colocar ele na plataforma, veicular para os alunos. Mas aqui no curso a gente vai compartilhar para ver como que ficou o final de cada um, entendeu? E eu posso usar o InShot, que é o mesmo
que a colega está usando, então. Pode, se vocês já estão familiarizados com outro software de edição de vídeo, fique à vontade. Eu até coloquei também. Esse eu sei usar. Isso, a Mari já tinha feito um tutorial do InShot, né, além do Lightworks. Eu convido a explorar o Lightworks por causa dos recursos, né? É uma ferramenta poderosa, é uma ferramenta de edição profissional. Então, no primeiro momento, você toma um susto, né, por ter muitas ferramentas, mas no documento eu coloquei o básico, entendeu? O que a gente precisa, igual eu fiz com o Audacity. O Audacity tem 1000 recursos. Você pode tirar barulho do gato lá mexendo atrás de você, você consegue. Você consegue capturar sibilar, várias coisas. Eu não entrei nesse nível de detalhe. Eu usei o básico e depois vocês exploram. É a mesma coisa com o Lightworks. Usar o básico para cortar, mixar, tirar o áudio original, colocar o áudio que vocês já fizeram, já editaram. Então, é ali. Mas tem tanta possibilidade bacana que eu acho que vale a pena depois explorar. O documento vai estar aí, né, para vocês explorarem ele, a ideia. Eu ia falar, o documento Tano com passo a passo, no futuro a gente pode testar. Eu, por exemplo, estou preocupada porque as aulas vão começar, né, semana que vem. Não vai ter tempo, né? Eu não vou ter tempo, Então, assim, eu não sei nem se depois da data, que é o do dia 17, se eu vou continuar, assim, dedicada como eu fiquei, sabe? Apesar de ter parado um tempo, então... mas a parte finaliza também, né? O nosso curso, a gente tem tempo para encerrar, então né, a plataforma e lançar nota, né? E fechar tudo, aí não tem muito jeito. Tá bom, obrigada. Nada. Quem é agora, o Mari? Tem Caroline. É a Shirley. Professora Luciana, Sim. Eu obtive, fiquei muito feliz que eu tentei e obtive a aprovação, né, da Prefeitura de Santos, para aquele Muito legal. que eu falo sobre livros. Então, esse foi um vídeo que é meio atípico, né, porque ele não traz nenhum crédito no final e também não traz abertura, né, ele já chegando, digamos assim, né, que é a terminologia atual. E aí o que eu pensei? Eu gostaria muito, com a ajuda de vocês, e principalmente do consultor, né, o professor Felipe Monteiro, eu gostaria muito de retornar esse vídeo para a Prefeitura de Santos, além do trabalho aqui, né, no curso, já bem bonitinho, sabe, bem prontinho. Sim. Eu gostaria, porque eu tenho o Filmora, que é um editor de texto, né, de vídeo, perdão. Então, lá no Filmora é possível você fazer uma vinheta. Aí eu queria fazer uma vinheta assim com a logo da Prefeitura, sabe, de Santos. Estou aqui pensando. Fazer para ter introdução, porque ninguém merece uma coisa que chegando sem uma introdução. E também você lá você... obra, né? Mas eu fui autorizada, agora eu posso fazer o que eu quero. Portanto, fique bonito, professor. Não vou fazer nada que não deva. Então, mas eles estão sabendo que você vai criar uma vinheta, é isso? Sim, mas olha só, eu vou disponibilizar, eles depois fazem o que querem, né? Se não quer, descarta, mas se não... E eles agradeceram, eles acharam muito bom, né? A gente ter escolhido o vídeo deles, né? O texto deles diz isso. Aí eu pensei no final, porque esse Filmora, ele também tem formatos de passar crédito, sabe? No final. Aí você consegue inserir, passando assim, um crédito, né? Da audiodescrição. Eu gostaria de fazer assim, o mais bonito possível, por isso que eu estou perguntando da legenda. Se eu coloco essa legenda, porque é bom também se tivesse a legenda, né? Tanto do som original quanto da audiodescrição, seria válido? Então, a gente não está abordando a parte de legendagem, não. Até porque, como boa prática, o ideal é não legendar, fazer a legenda queimada, né? Que é essa legenda que você insere dentro do editor de vídeo. Esse tipo de legenda, ela está vinculada à imagem, né? Você queima ela à imagem. Então, você não tem nenhum tipo de possibilidade de habilitar ou desabilitar, né?
Por exemplo, futuramente, se for entrar um intérprete de Libras, esse intérprete acaba sobrepondo a imagem da legenda. Então, assim, o recomendável é fazer a legenda no espaço de publicação. Por exemplo, o vídeo está no YouTube, usa a legenda do YouTube. Então, você faz uma legenda em um arquivo separado, que é justamente esses arquivos do tipo .vtt, a gente faz o arquivo do tipo .srt, utilizando o mesmo recurso, o Subtitle Workshop ou qualquer outra ferramenta de legendagem. Você faz a legenda separada, em um arquivo separado, e aí você entrega para a prefeitura, fala, olha, está aqui o conteúdo audiovisual, com audiodescrição e a legenda para ser publicada nos canais que, né, vocês forem disponibilizar. No caso dessa videoaula no Moodle, a gente faz isso, a gente faz a legenda separada. E aí a gente sobe como um arquivo .srt dentro da plataforma Moodle. Aí o aluno pode habilitar e desabilitar. Essa legenda ela pode ser traduzida pelo tradutor, né, original do Google, essas coisas assim, tá? Então, por isso que a gente não aborda aqui, porque o curso é de audiodescrição para videoaulas, né? Não é acessibilidade. Então, desculpa, professora, então o nosso trabalho final não vai chegar nessa parte da legenda, né? Não, audiodescrição para videoaulas. Tá já, então. Obrigada, tá? Então, mas é importante deixar uma coisa clara. A audiodescrição, a gente não faz legenda da audiodescrição. Tá claro isso? Não existe legenda da audiodescrição. Não estava claro não, professor. Eu pensava que fosse fazer legenda, deveria fazer de tudo. Do áudio original, mais da própria audiodescrição. Não, a gente não faz legenda da audiodescrição porque não faz sentido, né? Porque o usuário da audiodescrição, ele ouve a audiodescrição. A legenda é para públicos, por exemplo, as pessoas surdas, né, que não têm a Libras como primeira língua, né, tem o português, aí faz a leitura da legenda, mas não, esse texto não é da audiodescrição, é o texto da obra, né? Além dos diálogos, das falas, os sons característicos, os sons mais relevantes que aparecem na obra, eles entram na legenda para surdos e ensurdecidos. Aí é outra história. São dois tipos de legendas diferentes. Né? Então, se você vai fazer uma legenda em português, é uma legenda. A legenda para surdo e ensurdecido recebe outros elementos tradutórios. Se você quiser, depois eu compartilho com você o nosso documento de diretrizes para legenda, para surdo e ensurdecido, porque a gente trabalha com uma tradução onde você vai traduzir elementos sonoros. E aí existe critérios, existe parâmetros, normas, ainda não tem uma ABNT para isso, mas existem normas do audiovisual que você coloca entre colchetes, você utiliza símbolos, alguns elementos sonoros você traduz. Então, assim, existem regras para a legenda para surdo e ensurdecido, que é diferente da legenda em português. Eu agradeço, então, obrigada. Eu agradeço a me inteirar, porque eu imaginei que fosse o máximo possível, mais inclusivo, sabe? Como a gente falou, a audiodescrição ajuda quem? A pessoa de baixa visão, a pessoa cega, mas também pode ajudar outros públicos, né? Sim. Então, foi nessa vibe aí que eu imaginei. Falei, se tiver legenda, fica ainda mais inclusivo, né, esse vídeo. Você pode voltar lá no documento que a gente compartilha no início do curso, que é o Guia para Produções Audiovisuais Acessíveis. Lá tem uma palhinha sobre essa parte de legendagem. Tá? Obrigada. Agora existe uma outra questão, que é a relação da audiodescrição com a legenda que já vem na obra. Então, por exemplo, se um vídeo ele já tem uma legenda, vamos supor, esse vídeo ele está em inglês e ele vem com uma legenda em português. Aí cabe à audiodescrição fazer a leitura dessa legenda. Nós chamamos isso de voice-over. Voice-over é quando você
continua escutando o som original, por exemplo, em inglês, e você faz a leitura dessas legendas em português por cima dessa voz que a gente está ouvindo em inglês. Aí sim a audiodescrição tem essa relação com a legenda que está sendo apresentada. E na técnica do voice-over, a gente não faz essa narração mais linear como a gente faz na audiodescrição. A gente tenta interpretar da mesma forma que a pessoa está falando. Se ela está falando assim, muito agitada, a gente vai ler a legenda mais ou menos dessa mesma forma que ela está falando. Se ela está falando mais calma, mais tranquila, a gente vai ler essa legenda dentro desse ritmo que a pessoa está fazendo, está falando, tá? Tem, inclusive, um documento, eu acho que a Mariana compartilhou com vocês, que fala um pouco sobre o voice-over, fala um pouco... Aquele tem da uma Eliana colega nossa aí que fez um vídeo que tem voice-over. Eu não vou saber falar o nome, ela até usou 2 vozes, não sei se ela está aqui. Ela usou 2 vozes, uma voz masculina e uma voz feminina. Eu acho que ela usou até 3. Eu também ouvi o vídeo dela. 3 por quê? A terceira seria o quê? Eu acho que ficou a voz dos personagens e a voz da audiodescrição. É assim que eu entendi. Então, são 2 vozes, né? São não, 2 vozes. mas eu acho que era o personagem já era um homem e uma mulher. Tá, mas e aí não mais conta. a audiodescrição. Isso não conta. Não, isso não conta. Da obra a gente não conta, a gente está falando da audiodescrição. Tá. Então, na audiodescrição, ela usou 2 vozes. Ela usou uma voz para a narração da audiodescrição, que foi a voz masculina, e usou a voz feminina para fazer o voice-over, para fazer a leitura das legendas, entende? Entendi, então, obrigada. Isso aí. Agora é a Caroline que levantou a mão. Oi, serei breve. Eu mandei um documento do VTT, agora que a professora Luciana mencionou, eu mandei com as notas do editor. Eu posso revisar esse documento ou agora já foi? Porque tem um prazo aí entre das atividades dos 6 a 8, 9, eu não sei, que a gente pode enviar. Posso fazer a revisão desse texto e reenviar? Pode sim. Tá, obrigada. Bom, tem mais alguma dúvida? Eu queria só passar aqui rapidinho uma dica sobre o Lightworks, que é uma coisa assim que eu mesma apanhei até conseguir me familiarizar, né? Então, assim, para quem vai utilizar esse editor, eu queria falar rapidamente sobre ele. Então, alguém tem mais alguma dúvida, alguma coisa sobre as atividades que queira comentar? Lu, Flávia. Oi, Flávia. Lembrar, não sei se você chegou a mexer naquela coisa do tutorial do Audacity, se você lembrou, se você quer falar um pouco sobre aquilo de como reduzir o volume de uma faixa inteira. Tá, muito bom. A Flávia tinha colocado uma dúvida que era de justamente isso, né? Como reduzir o áudio. Às vezes você faz uma audiodescrição que está bem mais alta do que o áudio original, e no documento que eu elaborei para vocês, né, do passo a passo, eu não coloquei como é que faz esse recurso, né? É uma coisa super simples. Eu expliquei como é que reduz trechos, né, através da ferramenta de envelope, mas eu não expliquei qual que é o recurso dentro do Audacity que você reduz o volume. E ele pode gerar uma confusãozinha, porque não é na ferramenta volume, é na ferramenta amplificador. Então, vamos supor, você tem as 2 faixas de áudio, né? Você tem a faixa de áudio original e você tem a sua faixa. Aí você tem lá as curvas, né? Dá para perceber visualmente que a curva do seu está bem maior do que o do áudio original. Então, você pode selecionar a sua faixa, seleciona ela toda, e você vai no editar, efeitos, amplificar. Eu não coloquei essa informação ainda, porque eu conversei com a Flávia agora de tarde, eu estava trabalhando, não tive tempo para poder inserir, mas eu vou inserir essa informação no nosso documento, e aí eu mando a mensagem para vocês.
Mas dentro do Audacity tem essa possibilidade, é você ir em efeitos e amplificar. O que é o amplificar, né? Você vai trabalhar com porcentagens, e são porcentagens pequenas. Eu até sugiro que você não trabalhe com... Gente, eu não coloquei isso, não. Eu lembro que eu falei que era até 20%, enfim. Se não está no documento, vídeo, eu vou Luciana. colocar. Ah, Você tá no falou... vídeo, né? Não, Tá no eu acho vídeo que que você você falou... gravou. Não, você falou essa coisa do 20%, não sei o quê, na Mas eu parte do escrevi. envelope e na parte que você fala do... Ai, meu Deus, que é para acelerar o tom, o tempo, que é para mexer no A tempo, velocidade. na velocidade. Também, Você fala muito dos porcento. E você fala do Isso. envelope, você não fala de uma coisa... Porque, como eu te falei hoje à tarde, a minha dúvida foi porque o Felipe até... Um comentário do Felipe foi muito pontual, abaixar um pouco. Ele chegou a botar um pouco em caixa alta, que é para eu Que às vezes não é mexer só tanto. um pouquinho mesmo. Não, pois é, e eu fiquei preocupada, porque eu vi que as faixas de decibéis não estão tão discrepantes entre o original Mas às e vezes a minha depende da gravação. captação da pessoa também. Às vezes Sim, a captação da pessoa tem exatamente. um pouco de ruído e às vezes a sua não Exatamente. tem, então a sua fica muito mais clara do que a da pessoa, né? É exatamente isso, porque eu gravei com esses fones de celular, que o microfone estava bem perto da boca, e o vídeo original tem uns ruidinhos. Tem, Então, aí dá por essa isso. diferença. É. Aí me veio essa dúvida, eu falei, Lu, eu preciso corrigir o que o Felipe pediu, mas eu não sei... Cara, porque é muita ferramenta no Audacity, né? Medo de mexer numa coisa e prejudicar uma coisa que não era, né? Então, eu falei, como é que a gente reduz um pouco o som do vídeo inteiro, selecionando a faixa inteira? O envelope eu entendi, eu cheguei a fazer isso, inclusive, em um ponto. Mas para ele inteiro, eu não sabia em qual daqueles negócios eu tinha que mexer para mudar. Não, é isso mesmo. Inclusive, a porcentagem ela é de aceleração e o amplificar é em decibéis. Você falou muito bem. Então, a gente coloca ali a variação positiva, a gente vai estar aumentando, né, esses decibéis, então a gente pede para não ultrapassar. Dá para perceber, né? Na hora que você coloca, faz o teste, vai testando. Tem uma pré-visualização, você tem a possibilidade. Né? Isso, você coloca e antes de dar o ok, você põe visualizar. Aí você vai ouvir um trechinho e vai perceber o tão alto ou tão baixo que ficou. E aí, visualmente também, depois que você dá o ok, você compara com o áudio original. Deu errado, Ctrl Z e faz de novo, entendeu? Aí não tem problema. E é um Ctrl Z só, vai voltar para um anterior, não vai perder tudo que você editou. E não precisa ficar tão preocupado com isso, que nós não vamos encontrar essa perfeição, não vai encontrar esse equilíbrio total. Até porque a gente não está fazendo profissional, né? Nós estamos fazendo profissional e também as captações são completamente diferentes. O vídeo foi captado numa época, em outro equipamento, e vocês estão fazendo no equipamento de vocês. Então, nunca que a gente vai conseguir esse equilíbrio total. Mas é que às vezes realmente fica muito discrepante, assim. Então a gente consegue ajustar um pouquinho, mas não precisa ficar tão preocupado assim. Outra informação é que assim, a grande maioria dos vídeos antigos, o áudio ele está em mono, sim, ele não está em estéreo. Tem isso também, né? E aí você grava o seu pelo celular e aí o arquivo final ele está em estéreo. Então, você vai ter que converter um dos dois. A gente sugere que converta para mono, porque um arquivo que está, um áudio que está em mono, se você for converter para estéreo, ele vai distorcer. Ao passo que é a mesma coisa com a imagem. Você pega uma imagem que ela está muito reduzida, e aí você vai e quer aumentar, ela vai ficar em péssima qualidade, né? Porque ela não tem a resolução suficiente. É a mesma coisa para o som. Então, se o som está em mono e você converte ele para estéreo, aí ele vai dar esse problema. Que também foi uma dúvida que a Flávia trouxe, porque no tutorial eu trabalho com a faixa mono, e aí é uma faixinha só que aparece. Quando você está trabalhando com a faixa estéreo, são duas faixas, mas quando você seleciona tudo para poder reduzir, ele vai reduzir
os 2 canais da sua faixa estéreo, né? O estéreo é justamente isso, né? Um som com 2 canais. E que também é uma coisa interessante, principalmente para quem trabalha com podcast, essas coisas, depois futuramente explorar o Audacity para trabalhar, brincar com esses canais, sabe? É muito legal. Tem alguns podcasts que brincam muito com isso. Tem 2 pessoas falando, eles colocam cada pessoa em um canal. Então, parece que você está conversando, quando você está com um fone de ouvido muito bom, muito potente, parece que você está conversando com 2 pessoas, porque o som entra do lado esquerdo e do lado direito. Então, isso Mas é aí importante, é o nível é importante, avançado ali do é Audacity. importante frisar isso, Lu, porque uma coisa é você duplicar a faixa. Então, as 2 faixas vão ficar iguais. E outra Isso. coisa é você fazer esse trabalho que a Luciana está fazendo, que esse é o estéreo real, né? Que você joga um instrumento de um lado, a voz do outro. Às vezes o som ele caminha do lado direito para o lado esquerdo, e isso é um som estéreo. Agora, não se você quiser pegar o mono e só duplicar para virar estéreo, ele vai continuar sendo um mono. Ele vai ser um mono duplicado. É diferente, tá? Aí é só para... E também eu não entrei nesse nível de detalhe no documento, porque senão fica extenso demais, a gente acaba perdendo o que é essencial. Mas quem quiser explorar um pouquinho mais é na parte de mixagem, né? Então, você vai no Audacity, na parte de faixas, né? No menu faixas, tem lá um submenu com adicionar nova faixa, aí você pode adicionar uma faixa mono ou uma faixa estéreo, e aí é para você capturar novos sons, gravar pelo próprio Audacity, mixar, né? Então, por exemplo, se você está com o seu som original em mono e o que você trouxe lá do seu celular está em estéreo, nesse menu faixas mixar, você consegue converter ou, né, para mono ou para estéreo. Então, pode brincar, né, com isso ali para explorar mais a ferramenta. Mas eu vou inserir essa informação que a Flávia falou do amplificar no documento de diretriz e eu aviso para vocês. Porque o objetivo nosso aqui no curso é ver esse processo de vocês, né? A construção, a elaboração, né? A escolha do vídeo, a elaboração do roteiro, passar pela consultoria, gravar o áudio, mixar, depois mixar isso no vídeo. A gente quer que vocês saiam daqui entendendo como é esse processo e vendo que vocês são capazes de produzir esses vídeos para o contexto educacional, né, para a realidade aí do dia a dia, que o professor ele dificilmente vai poder contar com uma equipe de audiodescrição. Isso aí é num mundo muito ideal, então a gente está longe disso. Então, o objetivo é que vocês saírem entendendo como que é esse processo, que vocês mesmos podem fazer isso em casa e utilizar em sala de aula. Isso, mas é esse o processo, né? Não sei quem que falou aí, que está encantado. Falou bem baixinho. Não, que digitou, eu ouvi o leitor de telas falando. Ah, tá. Mas é isso aí, é um processo, é trabalhoso, mas quando vai tomando esse corpo, quando chega nessa fase aqui do áudio, já é tão interessante que a gente vai vendo que o trabalho vai tomando corpo, né? Então isso é muito legal. Quando está na parte do roteiro, não é tão divertido assim, porque está tudo muito abstrato, né? Até para mim mesmo. Eu fico doido para que chegue nessa parte do áudio, porque aí as coisas começam a fazer sentido, sabe? Eu começo a ouvir a voz de vocês sincronizada com a obra, aí eu começo a entender o que vocês estavam querendo colocar no papel, sabe? Inclusive, eu recomendo que, para quem ainda, né, não fez e tal, vai lá no fórum, né, da postagem já lá né, do áudio, do MP3 final, a gente já tem, né, a Shirley já botou dela, então já dá para perceber ali, a voz tem uma voz muito boa, né? O áudio ficou bem interessante, então vão lá, vão visitar. As nossas atividades são em formato de fórum justamente por isso, para a gente ir lá ver o trabalho do outro mesmo, ver o que ficou bom, o que ficou ruim, né? Trocar uma ideia, a ideia é essa mesmo. Bom, vou falar aqui rapidamente, então, do
Lightworks. Mari, você pode compartilhar o documento de diretrizes Você quer tentar compartilhar? Porque eu mexi de novo na configuração. Deixa eu ver agora. Então, enquanto vocês configuram aí, eu vou reforçar uma questão novamente. Acho que já é a terceira ou quarta vez que eu falo sobre isso. Quando a gente vai montar o roteiro, a gente tem que colocar uma linha para cada informação. Uma linha com o número da sentença, outra linha com timecode, outra linha com a sentença, outra linha com a rubrica e outra linha com a deixa. A gente faz isso para facilitar o trabalho da consultoria. Não é o trabalho do Felipe, é o trabalho da consultoria. Porque se a gente coloca a sentença na frente do timecode, toda vez que o consultor, a consultora for ler aquela sentença, ela tem que ler o timecode também, porque o leitor de telas, ele lê tudo. Então, eu tenho que ficar lendo aquela numeração imensa toda vez que for repetir a sentença. E muitas vezes, o consultor, ele lê a sentença 3, 4, 5 vezes a mesma frase, até entender, não, tá ok a frase. Porque às vezes a gente lê a primeira vez, não entendeu muito bem o que a pessoa quis dizer, lê de novo. Então, é muito importante deixar essas informações separadas. Mesma coisa com a rubrica, né? Ou com a deixa. É muito comum as pessoas colocarem a deixa e do lado colocar a audiodescrição. Muitas vezes a gente fica em dúvida, isso é deixa ou isso é rubrica? Aí a pessoa vai falar assim, não, mas eu coloquei entre parênteses, eu coloquei entre colchetes, mas o leitor de telas ele não lê isso se a gente não for passando caractere por caractere. Se ele for fazer a leitura da frase, ele lê só o texto e emenda com a audiodescrição. Então, em muitos momentos, eu tenho muita dificuldade, eu estou falando mas no sentido dos consultores, nós temos muita dificuldade de identificar o que é rubrica e o que é audiodescrição. Pela nossa experiência, pela estrutura do texto, na maioria das vezes a gente consegue identificar. Mas tem situações que eu fico realmente na dúvida, isso é audiodescrição ou isso é deixa, né? Então, é uma coisa simples, é uma coisa super simples, que é só dar um enter, colocar na linha de baixo, que resolve o problema, fica todo mundo feliz, tá bom? Conseguiu, Lu? Eu sigo aqui acompanhando. Tem algum file, alguma coisa que não permite compartilhar. E aí é coisa de segurança, não é coisa do... Eu já consegui aqui compartilhar. Você pode escrever audiodescrição na frente. Se você quiser identificar o que é audiodescrição, você coloca a audiodescrição e a sentença. Mas nem tem necessidade disso. Só tem necessidade de colocar a audiodescrição na frente da sentença, por exemplo, se você for fazer audiodescrição para uma peça de teatro. Eu estou dando um exemplo. Aí, o que a gente costuma fazer? A gente pega o roteiro da peça de teatro e encaixa a audiodescrição no meio do roteiro da peça de teatro. Então, vem aquele bloco lá com texto das falas dos personagens e depois vem a audiodescrição. Aí é interessante você colocar audiodescrição, porque aí separa bem o que é o texto do roteiro da peça e o que é a audiodescrição. Até para o roteirista se localizar ali dentro daquele roteiro também, porque ele fica imenso. Nas óperas, a gente faz muito isso. A ópera, geralmente, o roteiro de óperas tem 90 páginas, 100, 120 páginas. Um roteiro de audiodescrição, porque tem as falas, né? Tem os cantos, as áreas, então fica tudo muito longo. Então, é muito importante você identificar o que é a audiodescrição. Né? Geralmente, o pessoal põe assim AD em maiúsculo, tudo em caixa alta, em vermelho, para facilitar isso. Mas no nosso contexto aqui educacional, não tem tanta necessidade de fazer isso. Basta você passar para a linha de baixo. Não colocar duas categorias na mesma linha. É isso que é importante a gente entender. Rubrica numa linha, sentença em outra linha, deixa em outra linha, timecode em outra linha, número da sentença em outra linha. Né? 1, 2, 3, 4, 5, são 5 linhas, né? São 5 linhas distintas aí, cada linha com a sua informação. É isso que é importante. Mari, vai no item 6.2, passo 7, por favor.
Bom, o item 6 ele é de edição, o 6.2 ele é a edição de vídeo, né? Então tem lá como baixar, criar o projeto, enfim. No passo 7 já de uma vez, o Mari, porque aí já tem a tela, né, com todas as informações. Bom, dá um zoom, por favor, Mari, nessa imagem dessa tela. Essa é a figura 30. Então, essa é uma visão geral do Lightworks. Aqui é um projeto, né, que ele já foi criado. Eu já baixei o software, já coloquei lá a versão gratuita, aparece lá uns quadradinhos, a primeira opção é criar um projeto. Eu criei um projeto novo que não tinha nada aqui dentro. E aí a primeira coisa que eu fiz foi ir no Libraries, que é o menu lateral esquerdo, né, que são as bibliotecas, a gente tenta ficar ali tentando traduzir, bibliotecas de mídia, e eu fui no Local Files, que é né, para importar os arquivos que estavam no meu computador, né, o arquivo local. E aí eu fui e importei para essa parte onde tem esses 4 quadradinhos, né, que é o vídeo original, o som com audiodescrição, esse clipboard, que é um espaço que é criado automaticamente quando você começa as edições, e esse outro clipboard que eu renomeei como edição de vídeo, que é o que está aparecendo na imagem direita, né, onde tem a gente dá o play, né, a gente visualiza o vídeo na hora que a gente dá o play ali naquele canto. Então, para quem ainda não chegou aqui, né, depois vocês vão explorar, os passos são simples, mas quando a gente importa esses arquivos de mídia, né, eu importei aqui o vídeo original e o som que eu editei lá no Audacity. E aí eu renomeei, né, porque ele vem com o nome do arquivo. Se o seu arquivo é som 123, essa caixinha aqui vai chamar som 123. Mas aí é só eu clicar lá no topo, onde está o título da caixinha, que ela vira um campo editável. Então, você pode trocar tudo ali, editar, para poder organizar o seu projeto. E aí eu organizei chamando de vídeo original, som com audiodescrição, as minhas 2 mídias. E aí, para eu colocar na timeline, né, nessa linha do tempo que está na parte inferior da janela do projeto, é simplesmente clicar e arrastar. Eu vou pegar o vídeo, clicar e arrastar para a minha faixa vídeo 1, e vou pegar o som e arrastar para a faixa áudio 1, tá? Eu sugiro que vocês façam isso mais de uma vez antes de começar a edição propriamente dita, para vocês explorarem a ferramenta antes de começar a edição, para justamente não bater esse desespero. Eu já cortei e tal, e agora aconteceu alguma coisa errada. Por quê? Tem um macetezinho nessa linha do tempo, que é você selecionar a mídia. Então, quando você seleciona a mídia, ela fica como se fosse acesa, tá? Vocês podem perceber que nessa imagem, o vídeo ele já está com um corte para eu poder congelar um frame. Então, vocês percebem que a primeira parte da timeline, ela está com... Mário, você não está na figura 30. Eu acho que você está uma figura antes. Você está na 28, 29, 25. Vai na 30, por favor. Aqui eu vou mostrando, né, o que eu fiz para poder editar até chegar nessa parte de congelar a imagem. Coloca nessa 30 aí com zoom, porque ela está mais simples, menos recurso aparecendo, só para ficar mais fácil. Isso. Aí vocês podem perceber que o vídeo, ele já foi, eu já inseri um corte nele
para poder congelar um frame. Esse frame que está aparecendo na janela direita é um frame que é uma história em quadrinhos. E aí eu queria explorar um pouco mais a audiodescrição dessa história em quadrinhos. Só que no vídeo original eu não tenho tempo. A professora mostra, ela explica, ela está falando o tempo inteiro. Então, eu queria congelar para poder audiodescrever essa história em quadrinhos. E aí, eu já fiz um corte, né, nesse vídeo, para poder selecionar esse frame, e aí vocês podem perceber que o primeiro trecho do vídeo, na timeline, na linha do tempo, o rosa ele está mais escuro. Ele não, é como se ele não estivesse selecionado. O frame que está selecionado, ele está com um rosa mais claro. Então, é esse tipo de coisa que eu sugiro que vocês explorem. Clicar na timeline, nos elementos que estão na timeline, para perceber o que está ativo, o que está desativo, né? O que está selecionado e o que não está selecionado. Isso faz toda a diferença, por exemplo, no caso do frame congelado, né? Depois que eu fiz o procedimento, são procedimentos de atalho, né? Eu posiciono lá no timecode que eu estabeleci dentro do meu roteiro. No minuto 1.44, eu quero congelar esse frame. Então, eu posiciono essa agulhazinha, ela está amarela aqui, mas no normal ela fica vermelha, quando você está navegando com ela em cima da timeline. Eu posicionei a agulha no timecode 1.44 e dei um C, teclei o C, que é justamente para fazer esse corte, né? Aí eu cortei, andei com a seta direita do teclado uma vez, ou seja, eu andei um frame para frente e dei outro C. Então, eu isolei um frame desse vídeo original. E aí, depois eu converti esse frame para imagem, isso tudo está explicado no documento, e aí eu vou trabalhar com esse frame. Aí, para eu trabalhar com esse frame, eu tenho que estar com ele selecionado. E aí, às vezes, a gente está ali visualizando, selecionei, não selecionei, é isso, vão aparecer alguns highlights, né? Um lado vai estar mais, como se estivesse mais apagado, o outro lado vai estar mais evidente, vai estar mais brilhante. Então, esse tipo de coisa é que eu quero que vocês percebam. Por quê? Porque para você deixar esse frame congelado, esse frame que estava ali por 1 milissegundo, você quer que ele fique por, sei lá, 5 segundos para poder caber a sua audiodescrição. Então, você vai pegar a âncora do final, aí nessa imagem você vê que existe uma interseção em amarelo, que é essa âncora. Quando você seleciona o frame no canto direito ou esquerdo, vai dar esse highlight, esse amarelo aí para você pegar e arrastar, e aí ela vai, né, esse tempo desse frame ele vai mudar. Às vezes, até eu me familiarizar com a ferramenta, eu vi alguns tutoriais e tal, até a maioria dos tutoriais estão em inglês, então, assim, até eu entender como é que eu... Intuitivamente, você pensa, né? Tá ali, eu vou aumentar por um tempo. Só que essa âncora, ela não habilitava de jeito nenhum. Por quê? Porque a outra parte do meu vídeo é que estava selecionada. E aí a âncora não aparecia. No tutorial em inglês falava que era só puxar a âncora e o raio da âncora não aparecia. Então, é essa dica que eu queria deixar para vocês, que vocês peguem esse passo a passo e coloquem, cortem, faça isso várias vezes, até se familiarizar, antes de fazer uma edição completa, né, fazendo todos os cortes e depois se perder, tá? Então, essa é a dica que eu deixo. Sugiro que mesmo que vocês ainda não tenham chegado nesse ponto, que ainda estejam na fase de roteirização, que dê uma explorada na ferramenta só para poder trazer as dúvidas para o próximo encontro, porque aí já fica mais fácil, né? Aí vocês já vão estar um pouco mais amadurecidos ali na ferramenta para poder explorar. Para aqueles que, né, igual a Shirley falou, já tem uma familiaridade com outra ferramenta, fiquem à vontade para usar outro editor de vídeo sem problema nenhum, tá bom? Então, são 8 horas, é isso que eu queria passar para vocês. Se vocês tiverem alguma dúvida, alguma sugestão, deixa no fórum. Flávia?
Quer falar? A Flávia tinha levantado a mão, Não, é só para, de repente, eu ainda não li com calma a parte das diretrizes que se referem à edição de vídeo, mas eu já baixei o Lightworks aqui no computador, só para deixar claro que as pessoas têm que fazer um cadastro para conseguir baixar o aplicativo, o software, né? Tem que fazer um cadastro para você ter acesso lá em Products à opção da versão trial deles, né? Da free, aí, que é por um tempo específico, acho que são 90 dias, se não me engano. Isso. Mas tem que fazer esse cadastro. Se não fizer esse cadastro, não aparece. Eu não sei se isso está lá no documento. Não, eu não coloquei porque acho que é um procedimento padrão, né, da maioria das empresas de software. Eles querem coletar suas informações, né, para depois ficar te perturbando lá para poder vender o software pago. Então, por isso, eu fui reduzindo ali o que é mais comum, justamente para poder, né, o documento ficar mais sucinto, mas se alguém tiver alguma dúvida e tal, eu complemento essa informação lá também. É porque eu sou a pessoa que tem ranço de fazer cadastro, entendeu? Então é bom. Mas não tem jeito, ele não vai te dar nada de graça. Exatamente. Não, mas aí eu fiquei... Não, tudo bem, eu entendi que tinha que fazer, ok, eu ia fazer, mas assim, a gente pode achar, não, será que é necessário? Não vou correr para outro que não precisa de cadastro. Mas se isso em geral... Tem muito tempo que eu não baixo no software, né? Mas se isso em geral é comum, o Audacity eu não lembro de ter precisado fazer, acho que não precisou. O Audacity é velho, entendeu? Tá. Os softwares novos é que querem coletar sua informação. O Audacity, ele não é atualizado tem 1000 anos, entendeu? E é ótimo, ajuda a gente, ele é realmente gratuito, né? Ele não é esse que libera só um pedacinho para você, entendeu? Tá, beleza. Então, gente, aí essa gravação a gente vai colocar lá, mas eu convido vocês a participar. Na semana que vem eu vou estar disponível às 19 horas, vou ver se eu faço um teste aqui com esse Zoom da Mari, mas se eu não conseguir, eu coloco no Google Meet mesmo para a gente explorar a ferramenta juntos, tá? Que aí fica mais fácil para visualizar os recursos. Então, boa noite para vocês, obrigada pela participação. Boa noite. Boa noite, gente. Boa noite. Obrigada. Boa noite. Boa noite, pessoal. Tem mais alguém que levantou a mão no último minuto. PC. Quer falar? Não sei quem é. PC. Oi, pessoal. Perdão. Oi. O PC é a Verônica Matoso, que está aqui. Verônica. Está aí disfarçada, né? É um computador que não é meu, então está com esse nome aí. Eu queria mesmo deixar aqui meu registro. Primeiro, me desculpar com o grupo todo, né, porque fiquei ausente do nosso curso desde a aula 4, que eu não consegui mais voltar por questões de saúde. Então, hoje eu vim para ver se eu ia conseguir correr atrás do meu prejuízo nesse momento. Mas, pelo que eu escutei nesse encontro, eu penso que eu vou, se me for dada a oportunidade novamente, eu vou me reinscrever numa outra etapa, num outro momento do curso para cursá-lo na íntegra, dado o volume de aprendizado aí que foi trocado e que eu fui acompanhando, mas eu não consegui executar. Então, eu estou aqui me posicionando para pedir desculpas a todo o grupo, aos colegas, a vocês, por conta dessa minha ausência e agradecer aí pela oportunidade que me foi dada e tentar fazer numa próxima turma, se novamente eu conseguir. Sem problemas, Verônica. Acontece. Obrigada, Verônica. A gente só não sabe se vai ofertar, porque está como projeto ainda, né? Então, ainda não temos nenhuma garantia, mas tendo eu te aviso e espero que tenha ficado tudo bem aí com você. Muito obrigada, Lu. Eu penso que realmente tentar pegar alguma coisa agora para sair correndo atrás desse conhecimento todo, eu não vou, eu vou perder muita coisa, né? O curso é pensado num tempo específico. Então, eu agradeço a vocês e peço 1000 desculpas por essa ausência, viu? Nada, que isso. Sem problema. Realmente, muito conteúdo,
se fosse mais simples, eu até te incentivaria, mas mesmo quem seguiu né, o cronograma está com um pouco de dificuldade, eu tenho que rever algumas coisas. Então, eu também sugiro, acho que vale a pena ser uma próxima oportunidade, tá bom? Muito obrigada e mil desculpas, viu? Um que beijo. Nada, Vera. Beijo para vocês Verônica. todos. Muito obrigada. Beijo, Felipe. Nada. Beijo, Lu. Beijo, Mari. E aos colegas. Beijo, querida. Beijo. Maria Luísa também falou que está atrasada. Maria Luísa, a gente conversa lá na plataforma, tá? Aí eu vejo direitinho onde você parou, como é que a gente pode fazer, tá? Lá na plataforma a gente conversa para sanar essa sua dúvida. Se você pode conseguir terminar o curso ou não, tá bom? Tá, ok. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Ficou Fernanda aí para a gente... Ficou, Será que ela está aí? Ela... Estão me ouvindo? Sim. Oi, Fernanda. Ah, sim. Eu acabei saindo algumas vezes, mas como alguns dos colegas, né, eu tive um pouco de dificuldade nesse último mês. Eu até enviei uma mensagem para a Mariana, que eu não fiquei muito bem de saúde no início de mês de julho. Depois eu ainda me mudei. Então, assim, eu queria muito poder continuar, mas eu não sei se eu consigo fazer da melhor forma, né, para poder entregar, conseguir ir bem até a semana 4, conseguia também a confirmação dos produtores do vídeo, né, disseram que eu poderia fazer e tudo mais, mas realmente foi um mês muito complicado para mim, então eu não sei se eu consigo fazer com qualidade, né, para entregar dentro do prazo. Tá, vê então com a Mari, né, até onde foi, e aí a gente vê aí o que é possível fazer. Eu até já te respondi, Fernanda, lá na plataforma. Depois você dá uma olhadinha na mensagem. Pois sim, só que ainda... Sim. Tá bom. Você está ouvindo a gente, Fernanda? Não, acho que não. Sim, pode falar. Sim. Então, pode falar, então. Não, eu tinha visto a mensagem, né, que você tinha mandado, eu falei, vou tentar então me... Mas aí foi quando eu me mudei, então, assim, foi tudo muito corrido, e eu não consegui sentar para poder fazer com calma e tudo. Eu falei, estava tentando me organizar para dar continuidade, mas eu estou preocupada mesmo com essa questão do tempo, né? Nós estendemos o prazo até dia 9, né? Se você conseguir, né, correr um pouquinho, produzir esse roteiro já para o Felipe fazer essa consultoria e você já participar da consultoria e produzir o áudio, eu acho que ainda é válido você fazer, né? Mas você teria que se comprometer um pouquinho nesses últimos dias até o dia 9, porque é um prazo que a gente estendeu, mas já contando que você avance com uma rapidez maior, porque vai ser necessário também a edição de vídeo, então tem alguns processos. Se você acha que você vai conseguir se comprometer em já elaborar o roteiro, já colocar lá para o Felipe fazer a consultoria e em seguida produzir esse áudio, se você acha que daqui para frente você vai conseguir se comprometer para fazer essas etapas, a gente acredita sim que você vai conseguir, mas vai precisar correr um pouquinho. Entendeu? Tudo bem. Tá? Entendi. Obrigada, Mariana. Nada, qualquer dúvida. Nada. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau, gente. Boa noite. Tchau. Boa noite. Boa noite.